Olá, caras Mater, sejamos muito bem-vindos a mais esse estudo litúrgico. Estamos na sexta-feira, depois das cinzas. Primeira leitura. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, primeira leitura. Acaso é este o jejum que aprecio? Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em sacos sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum a que me refiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto? Acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: Eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esta primeira leitura nos traz o aclaramento sobre qual o verdadeiro jejum que Deus está querendo de nós. Jejum esse que não é meramente, então, da natura. É um jejum de sobrenatura. Falamos sobre isso, liturgia passada, no estudo passado da liturgia. Da mesma, uma expressão que não existe. Aliás, além de usar o mesmo e mesma para referir-se, a algo e ser errado, e a um substantivo e ser errado, e também na gravação passada, no estudo litúrgico passado, eu também cometi uma gafe, me perdoem, apenas me corrigindo, aproveito que eu falei que faltava uma estrofe, não era estrofe, era um verso, Estrofe é o bloco inteiro, verso é cada um dos pequenos bloquinhos, coloquemos assim de maneira simples, que compõem a estrofe. Então eu falei que faltou uma estrofe, não, havia faltado um verso. Corrige-me apenas por uma questão de, honestidade e porque é bom. Mas, como dizia, na vez passada, no estudo litúrgico de ontem ainda, víamos como eu falava sobre como, nós começamos esse jejum na carne. Vejam, então pode jogar o jejum da carne fora simplesmente, Sexta-feira. Todas as sextas-feiras a igreja nos convida a jejuarmos, a nos abstermos de carne. E existem diversos tipos de jejuns. Padre Paulo Ricardo fala hoje sobre isso em sua homilia. Eu também sempre falei sobre isso, porque isso é algo um tanto quanto óbvio quando nós lemos os santos. Eu já comentei em lives lá no Leconde, já comentei que os santos, eles fizeram jejuns, teve santo que passou, teve santa que passou anos em jejum. O que significa esse jejum? Era o jejum total e completo? Não. É jejum comendo
uma cenoura, uma batata, uma cebola, não tendo de uma refeição cheia no dia. Então, existe jejum só de sólidos, existe jejum de sólidos e líquidos, que daí é o jejum completo, total, de abstinência total de qualquer alimento. Eu faço desse tipo de jejum em toda sexta-feira do ano. Dificilmente me dou permissão para não fazê-lo. Pode até acontecer. Não sou rigorosa a ponto de nunca. Contudo, busco que toda sexta-feira, no mínimo, eu me lembre da paixão do Cristo e do sacrifício dele por nós, do jejum dele. Porque ele deixou a sua natureza divina. Porque para ele o divino é a sua natureza. Ele deixou a sua própria natureza. E ele não teve plenamente da natureza do homem. Ele se absteve, mesmo quando homem, ele absteve-se do que? Do pecado. E a carne aqui, ela representa o pecado. É isso que muitas vezes nos falta compreender. Que a carne representa o pecado. A carne nossa, ela está imediatamente, intrinsecamente, ou seja, quando nascemos, é imediato. É uma carne que intrinsecamente, portanto, está atrelada ao pecado. No mínimo, o pecado original. E depois, por conta da gravidade, da queda, por conta realmente do peso que ela carrega, ela tem a tendência ao quê? Ficar de pé? Não. Para ficarmos de pé requer esforço, como o bebê que se levanta. A nossa carne, como mera carne, a sua tendência é cair. A sua tendência é tropeçar. A sua tendência é estatelar-se ao chão e ficar. Como coisas. Se eu soltar o meu telefone ao chão, ele cairá e ficará. A nossa carne tem essa tendência, porque ela tem a tendência, como qualquer coisa que está atrelada à lei da física que diz, né? Aquilo que é denso cairá. Ora, se é mais denso do que o ar, cairá. Não importa se demorando, devagar ou rápido. Então, Cristo passa por um jejum, tanto divino, tanto sobrenatural, quanto na natura. E, inclusive na sua própria natura, justamente o sobrenatural. Ele desfaz-se da sua própria morada, da sua própria veste, por assim dizer, divina, não é verdade? Ainda que sem deixar de ser divino. Assim como nós devemos nos desfazer das vestes do antigo homem, sem deixarmos de ser homens. Então, creio que entendamos, né, o que tudo isso nos mostra e, em certa medida, significa na prática. E Deus mostra aqui que ele nos lembra, né, que o jejum que ele quer não é o mero jejum, então, da carne e na natura. É o jejum judaico. Ele cita os judeus, né, em que faziam jejuns meramente na natura, mas quando se olhava para a sobrenatura estavam de negócios, agressões, violências. Estavam tendo ainda do pecado. Não entenderam que o jejum é sobretudo do pecado. Que o jejum é dessa natureza concupiscente. Que o jejum é da nossa natureza de libido atrelada a uma genitália, à ira, ao sangue e à carne, àquilo que é impulsivo, responsivo em termos da reação imediato. Então, quer dizer, não entenderam nada. Ficaram meramente na carne pela carne, no sacrifício pelo sacrifício. E esse não é o sacrifício que agrada a Deus. Ah, corta lá uns bichinhos, né? Corta lá umas comidinhas, tira isso da frente, mata isso, mata aquilo, mas meu coração continua um troço horrendo. E aí, em vez de eu ser a escória, que reconhece-se escória e que busca o ouro dentro, não. Eu sou meramente uma escória dentro e fora. É isso que essa galera demonstrava. E por isso que tomam bronca de Deus. Não quer dizer que fossem absolutamente todos, porque senão nem o Cristo teria nascido no meio deles. Mas a sua grande maioria, grande parte. Então, o convite hoje, né, é para que nós saibamos que esse jejum não é só na natura, é na sobrenatura também.
Mas fico alerta mais uma vez da minha parte. Aqui no Brasil, né, CNBB pediu permissão para a Santa Sé e concederam, etc. Quem sou eu para desdizer a igreja? Mas espera lá. A igreja também, né, precisa se ajeitar. Dar uma ajeitadinha em certas coisas. Tudo bem em termos de mais de uma penitência, mas não nos abstenhamos de ter da penitência da carne. Por quê? Porque começa na natura. Começa na natura. E se eu não começar na natura, não tem como eu chegar na sobrenatura. Não tem como eu chegar no espiritual, que esse é o nome correto. O no espiritual. Certo? Nós queremos, ou deveríamos querer, fazer parte tanto daquilo que tem o seu sinal na natura, quanto aquilo que tem a sua simbologia e o seu sinal, a sua marca, no divino, no espiritual, no interior, no coração. Então, não tem divórcio. É no feminino e no masculino. É na natureza e no espírito. É fora e é dentro. O que Deus está falando não é que está tudo bem comer carne, que está tudo bem não jejuar. O seu filho, ele fala, eu não quero sacrifícios de sangue, etc., né, holocaustos, mas o seu filho é um holocausto. Temos que parar para pensar, né, que Deus, ao mesmo tempo que ele fala, não é disso que eu gosto, não é de morte pela morte, não é de sacrifício pelo sacrifício, ele sacrificou o seu filho. Ele sacrificou o seu filho a ponto de matá-lo, de permitir que ele morresse, entregá-lo à morte. E ele próprio fez isso. Não é verdade? Então, peraí. Então tem relação, sim, com o morrer. Não há amor maior do que aquele que morre pelo irmão, pelo amigo, por aquele que ama. E nós não devemos amar meramente aqueles que nos são favoráveis, porque isso os pagãos também fazem. Devemos amar, sobretudo, aqueles que são nossos inimigos. Então, nós devemos morrer até pelos nossos inimigos, pelos nossos próprios algozes. Ora, é um convite muito profundo aqui, aquele que Deus nos faz. Paremos com as coisas do mundo, sobretudo aquelas, ele cita negócios, os litígios. Isso tem relação com coisas que são valorosas no mundo, que têm valor no mundo, e que geram brigas, discussões e, portanto, separações na carne, dentro e fora, no espírito e na natureza. E que, portanto, não adianta estar jejuando de comida, jejuando da carne, se eu ainda valorizo aquilo que é da carne. Não adianta. Me perdoem. Não adianta eu me abster, né, da carne, eu me abster, por exemplo, eu sou celibatária. Não adianta eu me abster do matrimônio e continuar gostando, né, dos prazeres que são lícitos ao matrimônio e não ao celibato. Será hipócrita da minha parte, não é verdade? Não adianta. Então, é isso, né? Por isso que a própria masturbação não é lícita. É pecado grave. Então, é nesse entendimento de que não adianta eu continuar querendo ter daquilo que tem valor perante o mundo, perante a carne, ou mesmo perante o matrimônio, que é sagrado, se eu estou me colocando fora daquela condição, se eu estou jejuando daquela condição. Não é verdade? Então, a penitência e a abstinência na Quaresma é para que nós acordemos de que, para que sejamos absorvidos novamente
por esse intestino divino, nós devemos nos desapegar e nos desligarmos, morrermos, não só para a carne em si, como para tudo aquilo que a própria carne valoriza e tudo aquilo que, de alguma forma, exalta e valoriza a carne. Quando for para vivermos para Deus, que vivamos para Deus em inteireza, integridade, em infinitude de nós mesmos, né? Totalmente, completamente. E quando ele fala para olhar para o próximo, né? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos. Enfim, romper todo tipo de sujeição? O intestino. É um convite a façam parte daquilo que eu faço. Assim como o Pai faz, assim eu o faço, diz o Cristo. O que Deus está falando aqui desde o Antigo Testamento é: façam como eu faço. Enquanto vocês estiverem presos ao jugo da carne, uns dos outros, da natura, etc., não poderão ser absorvidos. Então, me auxiliem nesse trabalho. Me auxiliem. Quem é a grande auxiliadora? Maria. Ela foi quem fez isso com perfeição. E ainda o faz, aliás. Então, né, ainda que todos os judeus não tenham feito, pelo menos ela fez, né? Ela fez. A sua linhagem buscou fazê-lo, né? A sua ascendência buscou fazê-lo. Minimamente. Ainda que envoltos em pecado. Mas caindo em pecado, né? Muitas vezes. Mas arrependendo-se verdadeiramente. Então, é isso. É ajudar a desamarrar o outro, a soltar e libertar o outro. Não é meramente catar e abrir cadeia, né? Não caiamos nessa pieguice. Mas é verdadeiramente ajudar o outro a desatrelar-se da carne. Se a pessoa desatrela-se da carne, ela cometerá crimes, meus caros? Não, né? Ela quererá roubar para possuir aquilo que lhe é ilícito, que não é seu? Não, né? Ela quererá ter do prazer da morte pela morte, do poder pelo poder? Não, né? Ela quererá passar a perna nos outros, será mais espertinha, ter desse tipo de prazer mesquinho, psicopático, narcisista? Nome que se dê? Não, né? Então, quando nós libertamos as pessoas dos desejos da carne e desse imediato da natura, o que nós fazemos é verdadeiramente libertar os cativos, inclusive das cadeias, porque haveria menos ladrões. É ou não é? Deixaríamos de ter abusos, assaltos e tudo quanto é tipo de atrocidade que acomete o mundo hoje em dia. Todas as atrocidades que são cometidas no mundo e que nós ficamos revoltados e falando cadeia, 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 morte. Agora, cadeira de morte, inclusive, pena de morte, ou prisão perpétua. Eu não sou a favor de pena de morte, mas prisão perpétua para mim deveria haver em todo e qualquer lugar do canto dessa terra. Mas enfim. Ainda assim, não pedimos cadeia, não rogamos para que as pessoas sejam presas, para que a justiça seja feita. Isso por quê? Porque não são pessoas que atrelam-se a prazeres da carne, vontades da carne, desejos da carne, que vivem para a carne, destroem vidas de crianças, adolescentes, de pais, da família, de todos ao redor, de toda uma nação, de todo um globo, de todo um hemisfério, por conta dos seus prazeres, porque eu quero, eu gosto.
Se nós ensinássemos verdadeiramente uns aos outros o como se libertar disso tudo, a começar pela natura, o não pode roubar, não pode ter da carne, comer a carne. Não pode. Tenha do jejum. Ah, sentiu vontade? Segure-se. Refreie-se. Não nos enganemos. Né? O mundo, ai, mas o ladrão roubou porque, tadinho, ele só quer ter um celularzinho. Ah, tadinho. Não, ladrão não é coitado, não. Vocês me desculpem. Se alguém pensa assim, acorda. Ladrão não é coitado, não. Pessoa que rouba celular não está passando fome. Isso é desejo fútil. Fútil. Querer celular é desejo fútil, não é desejo de pertencimento, de fazer parte das redes, de fazer parte da comunidade. Isso é fútil. Do mais rico, que compra os sei lá quanto, né? Os iPhone sei lá quanto. Ao pobre que rouba o iPhone, é tudo futilidade. Será que não vemos? Uma coisa é ter de uma ferramenta de trabalho. Pois então, trabalhe. Trabalhe. Agora, se nós temos um celular meramente para ficar rodando rede, perambulando, vagando que nem vagabundo para lá e para cá, então é bom que acordemos. Agora, se serve para o nosso trabalho, para justamente nos melhorarmos como pessoas, como almas, como filhos de Deus, como criaturas divinas que seja, então, pelo menos, está cumprindo um propósito que é para além da mera natura. E, portanto, libertar os cativos. Quando Cristo mesmo fala, eu vim, né? Diga, quando perguntam sobre São João, se né, os discípulos de São João perguntam para o Cristo se ele é o Messias ou se deveriam esperar outro, que São João pediu para perguntar, né? O Cristo, ele responde, falem o que vocês têm visto, que eu tenho curado os cegos, né? Os cegos vêm, os paralíticos andam, os surdos ouvem. Qual é a última coisa? São 6. São 6 que ele fala. Eu já comentei isso em live. A última coisa que ele fala é que os pobres são evangelizados. Então, quem acha que é pobre porque não tem um celular é porque não conhece a verdadeira pobreza, que é a falta de Deus de fato. Mas não é a pieguice, hoje em dia, protestante, etc., de não tem Deus no coração, tá faltando Deus e não sei o quê, isso é falta de Deus. Como quem fala da boca para fora de Deus, tá falando o nome de Deus em vão. Não. Porque é óbvio que uma pessoa passando fome e morrendo de fome, ela não terá cognitivo filosófico para pensar minimamente em Deus. Ela só conseguirá pensar naquilo que lhe falta imediatamente, que é a comida. E é por isso que é nosso dever, a quem tem consciência, possibilitar sim que as satisfações dignas daquele que, tendo um corpo, e por isso que Deus vai falar que não desprezes a tua carne. Porque não é desprezando, não, mas você tem que chegar a Deus independentemente do que você está sentindo na sua barriga. Não, não despreze a carne. Dê aquilo que é necessário em termos de vida. Agora, uma vez satisfeita a necessidade natural de ser, tenha da abstinência da carne em todo o resto, sobretudo do pecado. Tenha abstinência da carne enquanto densidade, enquanto queda, enquanto algo que, se você soltar, te levar para baixo. Pregar aos pobres é verdadeiramente a única coisa que há a se fazer nesse mundo, de fato. Sem que se despreze a carne. Sem que se trate os outros assuntos como, não é nada. Se vira. Então,
que nós busquemos de fato auxiliarmos Deus, ajudando as pessoas a se desfazerem àquilo que estão apegadas para que elas também possam ser absorvidas, para que elas também possam retornar a Ele. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos. É receber. É repartir o pão, não é a carne. É o pão, não é a carne, é o pão. Terceira vez, não é repartir a carne, mas o pão. O pão é Cristo. O pão é vida. É o maná. O pão é leve. Sobretudo o pão ázimo, né? Sobretudo o pão ázimo. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Aquele que tem necessidade de algo na carne, não despreze a carne. Então nós temos o dever, e aí a esmola é o nosso dever para com aqueles que têm necessidades. Viu alguém necessitado de algo, passando frio, passando fome, passando qualquer necessidade que seja, que nós possamos ajudá-lo, então que ajudemos, né? Que não desprezemos essa oportunidade, porque, aliás, uma oportunidade dessa desprezada, ela testemunhará apenas contra nós e não contra aquele que algo lhe faltava. E aquele que isso fizer, então brilhará a tua luz como a aurora, a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Ou seja, tudo será dado a essa pessoa, né? A luz do Senhor, a glória do Senhor, a luz do Senhor te seguirá. Olha só. Te seguirá. Estará tomando conta daquilo que você não vê, as costas, né? Normalmente o vá de retro é para Satanás. Mas olha como Deus, ele é grande, como o próprio Deus é humilde. A glória dele te seguirá. Ele também se coloca atrás, em seguimento, tomando conta dos passos, tomando conta da nossa retaguarda, como um guarda-costas. Vem. É lindo isso. A nossa luz brilha como a aurora. Quem sabe já do ouro, né? Qual é a etimologia de aurora? É o aurs. Esse aur, ele vem justamente de algo que brilha. O auro é a palavra que deu origem a ouro depois. Porque o ouro brilha. E também é uma palavra que significa amarelo, esse aur. Brilho ou amarelo. E a aurora tem a mesma etimologia, portanto, a mesma raiz etimológica que ouro. Quem é uma aurora? Para quem a aurora brilha, a tua luz como a aurora brilhará, é que essa pessoa é ouro. Essa pessoa será, ao fim, revelada como um verdadeiro ouro. Olha o processo alquímico de que já falamos. E são 4, né? Vejam, mais uma vez 4. A luz que brilhará como ouro, como a aurora. A aurora é mais do que ouro, né? A saúde que se recupera mais depressa. E saúde é sanidade, é santidade. Também tem a mesma raiz. Sanidade, santidade, saúde, estão todas relacionadas. Então a saúde se recupera mais depressa. Ou seja, nós não se recuperamos. Aquilo de que padecemos, seremos
mais rápidos, velozes em recebermos da cura. A santidade acontecerá mais depressa. Os pecados em que cairmos, rapidamente nos levantaremos e reergueremos deles, etc. As loucuras, obsessões, paranoias, neuroses de que padecemos serão curadas também mais depressa, desfeitas, né? Os nós desfeitos mais depressa. E à frente, luz, saúde, à frente caminhará a tua justiça. A tua justiça. À frente caminhará a tua justiça. O que é justiça? Justiça é aquilo que se ocupa da lei. O que é lei? Lei vem de legere. Vem de ler. Vem de palavra. A lei é palavra de cumprimento. O que significa, portanto, a justiça caminhar, a tua justiça caminhar à tua frente? Significa que a tua palavra, o teu Cristo, caminhará à tua frente. É o Cristo. E é você como um Cristo. E a glória do Senhor te seguirá. E a própria luz de Deus, a própria imensidão de Deus, a glória de Deus, o tudo que é Deus, te seguirá. Estará na tua retaguarda para tomar conta de você naquilo que você não for capaz. Para ser um salva-vidas, um guarda-costas. O corpo glorioso é um corpo que brilha. No nosso corpo é bíblico. O que brilha no nosso corpo? O nosso olho. Se o nosso olho brilhar, o resto brilhará. Se o olho perecer em trevas, o resto também perecerá. Pelo olho nós conhecemos a glória do Senhor. Portanto, o que nós temos hoje próximo a algo de glorioso é o olho. O olho é ele que emana a luz. Então, a glória do Senhor nos seguir seria como uma imagem do olho de Deus nos seguindo. Como o bebezinho que caminha, a criança que caminha e o pai toma conta do para onde está indo. Com os olhos, ou seja, com atenção, não é verdade? E aí claro, se precisarmos de algo do Senhor, ao invocarmos o Senhor, Ele atenderá. No que precisarmos, no nosso socorro, Ele falará, eis-me aqui. Salmo responsorial. Voltamos ao Salmo 50, que é o penitencial. Vejam só, dessa vez há uma estrofe diferente, se eu não me equivoco. Acho que a primeira e a segunda já passamos por elas. Não tenho absoluta certeza, não me certifiquei disso, mas nos ateremos à última. Olhem só. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. De fato, lembrei-me, as duas primeiras estrofes, nós já passamos por elas, realmente. Mas vejam, que bonito quando fala, Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Como que fazemos para que o pecado não esteja à nossa frente? O que deve estar à nossa frente que não é o pecado, que não seja o pecado? A justiça.
A tua justiça andará à tua frente, estará à tua frente. O pecado só sai da nossa frente se nós somos pessoas que buscam a justiça de Deus, a lei de Deus. Por isso que não é a misericórdia. A misericórdia é depois. É depois. É a justiça. Por isso que não adianta, eu não cumpro as leis. Eu desonro pai e mãe, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, porque já, eu cobiço coisas dos outros, eu adultero, enfim. Eu faço um estardalhaço na minha vida e não amo o próximo como Deus nos amou, que é em morte de cruz. Ainda mais porque eu acho que essa galera aí não vale a pena. Imagina. Mas Cristo morreu por nós sem que valêssemos a pena. A única que valeria a pena era sua mãe não tinha por que ele morrer por ela, em termos de pecado ela não carregava. Ainda que o seu pecado, a sua morte, claro, ele ter carregado o pecado do mundo e a sua morte, portanto, diz respeito sim à sua mãe. A ida dela, a assunção dela ao céu, depende e dependeu desde sempre da ascensão do filho. Então a assunção de Maria dependeu sim da ascensão do Cristo. Mas creio que me entendam de que pecado ela não tinha, né? Então, eu preciso cumprir as leis. Tornar-me como uma Maria. Cumprir as leis e só depois a misericórdia, porque não adianta justamente falar, então, eu não cumpro as leis, eu não acredito no decálogo, eu não acredito nas leis do Cristo, ou eu pratico como dá na minha cabeça, né? Como eu acho. Não vou à igreja, não gosto de igreja, detesto igreja, não igreja, né? Eu faço careta. Não estou entendendo que, cara, não é a igreja que quer você lá. É você que precisa dela. Não é só ela. Ela quer que nós estejamos lá, claro, como Maria nos quer no céu. Mas conseguem entender que para além de essa instituição estar querendo te engambelar, é você que precisa dela. Você, somos nós, sou eu que preciso da igreja. Se eu não cumpro com as leis, a justiça não estará à minha frente. O Cristo que sou e o meu Cristo, portanto, não estará à minha frente. O que estará à minha frente? O meu pecado. E é linda a última estrofe, pois não são de vosso agrado os sacrifícios. Expliquei o porquê. E se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Lembremos. Quando nós fazemos jejum, nós não estamos morrendo, meus caros. Não é o holocausto. Ninguém mais é pregado na cruz. Tem pessoas que morrem em martírio por serem cristãs. Tem. Que literalmente morrem. Torturadas. Em ataques, enfim. Isso existe ainda. Sempre existirá. Mas por que o Cristo ele é o último cordeiro a ser sacrificado? Porque, de fato, não é na carne meramente. É na alma. Cristo é alma. Ele é o novo Adão, a nova alma vivente. Ele é a alma de Deus, Ele próprio. Ora, Ele é um coração divino. Ele é uma alma divina, que fez-se alma humana também. Porque essa era a única possibilidade de nos fazer reviver, voltar dos mortos, ressuscitar. Então, quando nós falamos sobre sacrifício ser na alma, a penitência ser sobretudo na alma, saibamos, fazer esse jejum na quaresma, jejum de carne, fazer jejum toda sexta-feira, abstendo-se de comida, se possível também de bebida, enfim, quanto mais severo for o nosso jejum, melhor. Melhor para nós, tá? Não é para Deus, não. É para nós. É meio que isso. Para nós.
que é bom. Não é que é bom para Deus, é para nós. Porque isso nos coloca num lugar de maior contato, proximidade com o holocausto na carne? Não, porque ninguém aqui está morrendo. Ninguém aqui está morrendo. Então essa história de abster-se de carne é holocausto de carne, meramente, de natura, não, ninguém está morrendo. Ninguém está morrendo. Ninguém está matando bicho, porque o holocausto aqui, quando eles falam, né? Eram os animais que eles matavam. Então, não está tendo derramamento de sangue. Ninguém está chorando e suando sangue e extravasando sangue ao deixar de comer carne, né? Menos, né? As pessoas tratam como se, nossa, fosse o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo, não. Não é nem o começo do trabalho, então. E justamente, não é o sangue pelo sangue que agrada a Deus. A carne morta, em termos do animal, que esses eram os holocaustos de antigamente, que morriam no lugar dos nossos pecados, que morriam para que fôssemos limpos. Agora, Cristo, ele morreu na carne. Ele morreu em corpo e viveu em alma. Mas o seu corpo pereceu de fato. E para que seu corpo, que havia perecido, pudesse ser ressuscitado, a sua alma continuou viva. Foi ao Hades e retornou, viva. Viva. E porque a alma é viva, e porque é alma vivente, o corpo se recompõe ao redor dela, por assim dizer. Porque é ao redor da alma que o corpo ganha coesão, coerência e manifestação de fato. O corpo, ele só é manifestado porque a alma vem em primeiro lugar. Porque é a alma que o atrai a si. Não é o corpo, não é o meu corpo que precisa ficar falando, ô alma, fica aqui, fica aqui, fica aqui. É a minha alma que precisa despertar para que, estando aqui, o meu corpo também esteja. Quando essas coisas começam a ser mexidas, é aí que começa a questão de possessão. Enfim, né? Nem é preciso ir tão longe no assunto, mas é belo vermos como que não é meramente a carne, mas não é no desprezo da carne. É realmente fazendo com que aquilo que acontece na carne seja confirmado, vivificado pela alma. A alma não se desfaz da carne meramente, ela vivifica a carne. O meu jejum de carne na carne, ele só é vivificado se a minha alma também jejua, se a minha alma também é penitente. Em resumo, é isso. Senão será um trabalho absolutamente inexistente, para nada. Para ninguém, senão para mim mesmo, mas não para Deus de fato. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Dias virão em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus:
Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, né? Falávamos sobre o intestino. Todo esse início, temos falado sobre intestino. O que eu comentei ontem ainda, na liturgia de ontem, sobre Jacó? É preciso as 12 tribos, é preciso que haja da dispersão, é preciso enviar os apóstolos, é preciso que isso de alguma forma se desfaça para que possa ser apreendido. Essa apreensão, ela vem após a ida do Cristo. Quando que se jejua? Quando o Cristo não está mais conosco. Enquanto o Cristo está, ficam ali em ciranda os 12, né? Coloquemos assim, é a roda de ciranda. Ficam ali os 12 ao redor do Cristo, seguindo o Cristo, etc. Aí não é preciso jejuar. Por quê? Porque ainda não chegou no jejuno. Não chegou ainda a hora da absorção, de fato. Mas a hora é como Jacó. Jacó reúne os seus 12 filhos antes de morrer para dar a bênção. As tribos não dispersaram ainda. Não houve da assimilação em natura das 12 tribos. O Cristo, enquanto estamos com Ele, enquanto os apóstolos estavam com Ele, serão absorvidos? Não. Começa o processo. Claro. Mas o Cristo é o processo divino, daquilo que estava sendo dado na natura. O da natura não basta. Estamos vendo isso com a carne, os holocaustos, é isso que Deus está falando. Na natura não basta. Não despreze, mas isso não basta. Não seja hipócrita. Eu quero tua alma. Eu quero que você entre na terra prometida, não nesse mundinho. Mas, de fato, em mim, na minha natureza, na terra, que é a natureza divina. Que o divino passe a ser a nossa natureza. Gólgota, Jerusalém celeste, na casa de meu pai, várias moradas. É chegarmos o quê? Na cabeça de Deus. É meio que isso. Então, não começamos a ser assimilados. Os judeus não estavam assimilados em Deus. Eles foram povo escolhido meramente para viverem isso na natura. E, manifestando isso na natura, serem os responsáveis pela manifestação do próprio Deus que ensinaria a viver isso nele mesmo. No divino. Na sobrenatura. Enquanto se está com Cristo, antes do Cristo, ninguém estava sendo absorvido pelo intestino divino. Ninguém. Até porque intestino é quem? É Maria. Vimos já. Maria tem relação com o intestino. A igreja tem relação com o intestino. A igreja católica, apostólica, romana, que é o intestino de Deus, de fato, ela só se manifestou quando? Com os judeus? Não. Não. Com Cristo. Ele é católico. Ele nasceu judeu. Ele nasceu judeu, assim como também nasceu pagão em termos de palestino. Ele nasceu judeu em terra pagã, em espaço pagão. Mas ele é católico. Em efetivo e em verdade, Cristo Jesus é católico. Eu já falei sobre isso em uma live. Caso alguém fique confuso com essa minha fala, diga-me aqui nos comentários que te passarei, ou me manda um e-mail que eu te passo a live em que falo isso. Mas eu deixarei também linkado aqui embaixo e nos cards aqui em cima, ou aqui, onde é que fica o card? Fica pra cá mesmo, aqui em cima, tá? Deixarei no card aqui em cima essa live lá no Le Conde, em que eu explico isso, que Cristo ele é católico, porque ele fez o casamento entre feminino e masculino, né? E feminino e masculino não é só entre homem e mulher, não, mas
entre judeus e gentios. Enfim, me excusarei, portanto, de explicá-lo aqui. Fato é, Cristo é católico apostólico romano, certo? E, portanto, para sermos absorvidos pelo intestino, era necessária a manifestação de Maria, em primeiro lugar, e da própria igreja, em segundo lugar. Os apóstolos ali junto do Cristo não poderiam ser absorvidos. Não poderiam voltar à presença de Deus. Por isso que no Antigo Testamento nós não temos santos. Ninguém é santo no Antigo Testamento. Porque santidade é só depois que veio o Cristo. É só a partir da manifestação do Cristo enquanto concepção. Aí falamos de Santa Isabel, São João Batista, etc. Mas eles são da época do Cristo. Eles estiveram na presença do Cristo e, portanto, são cristãos. Agora, quando nós observamos, portanto, que mesmo os apóstolos ali, estando com Cristo, não tinha como eles serem absorvidos, porque eles ainda não aprenderam na sobrenatura, no divino, como fazerem isso. Quem que é o primeiro? O Cristo ele próprio. E aí ele precisa o quê? Morrer, ir ao Hades, subir ao céu, ressuscitado, de corpo e alma, para que agora nós possamos também fazer o mesmo. E só depois que ele fez, é que os apóstolos fizeram. E só depois que ele foi embora, é que os apóstolos tiveram da sua dispersão, da sua diáspora, do seu ir para o mundo na dispersão, ainda que não em dispersão, em termos de perderem-se, As 12 tribos perderam-se, mas fica a necessária, a de Judá, para que Cristo nasça. Agora sim, nós devemos buscar o jejum a partir da hora que temos do apostolado, por exemplo. A partir da hora, entendi o que é o Gólgota, entendi tudo isso de intestino, entendi, que o Cristo já me deu exemplo, então agora todos nós somos convidados a ter seguimento. Então o jejum é necessário. O jejum se torna necessário. Não adianta a retórica de, não, mas Cristo está aqui conosco o tempo todo, Cristo é comigo o tempo inteiro. Que bonito, que bom. De fato, Deus não nos abandona, hora nenhuma. Não é sobre isso. Entendem? É sobre etapas do processo em que, a partir da hora que o Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu, nós devemos fazer o mesmo. E para que nós possamos fazer o mesmo, essa é a hora. É a hora da dispersão. É o convite para que estejamos atentos. Cristo hoje traz, ele ainda é conosco. Mas chegará a hora em que essa presença centralizadora dele precisa ser aquela que envia, e nós sermos aqueles que escutam esse chamado de envio, para que sejamos absorvidos. Nós já estamos em período de jejum. Hoje é dia de jejum, inclusive, de sexta-feira. Essa fala é um ensinamento para que entendamos o que estamos vivendo. Para que entendamos a profundidade do que seja isso. E para que entendamos que o jejum que nos compete é mais do que na mera natura. E é um jejum que requer justamente, ter estado junto do Cristo, inclusive.
quando o noivo não estiver mais junto, quando ele não estiver. Então, ele esteve junto. Por isso que a quaresma, ela não começa na quaresma. O jejum não começa no jejum. Começa desde antes. Será que Cristo esteve na nossa vida presente porque nós estivemos juntos, andando com Ele, ouvindo, tendo dele, durante todo esse tempo? Será? Será que temos o entendimento de que é isso? Estando junto dele, fomos preparados para aquilo que viria, para um jejum de maneira adequada, adequadíssima, em que não é na mera carne, mas um jejum vivificado pela alma verdadeiramente? Em que a nossa penitência seja de fato caridosa, que a justiça realmente caminhe à nossa frente e a palavra seja aquela que nos guie, que a glória brilhe atrás de nós e em nós, em termos de sermos também uma aurora. Será que sabemos disso? Será que buscamos o Cristo o tempo todo e o percebemos conosco? E fomos, portanto, apóstolos e discípulos para que a nossa quaresma, de fato, seja de um jejum adequado? E mais, saibamos, quando enfrentarmos o mal, Deus nunca nos abandona. Então, Deus nunca nos abandona, Ele nunca abandonou os apóstolos. Ele nunca deixou de estar junto com os seus. Nunca, nunca, nunca. Deus aparta-se dos maus, mas daqueles que são seus e que praticam o bem, portanto, Ele nunca se aparta. Nós aí sim que nos apartamos quando caímos, quando pecamos. Então é claro que o Cristo nunca nos deixa, e o que Ele diz sobre, nos deixar é porque é a lição de que quando Ele for, é porque Ele está sendo novamente absorvido, reabsorvido, está voltando ao Pai. E é nessa hora que devemos jejuar sobretudo, que é a hora em que nós compreendemos que Ele, indo, nós temos que dar seguimento e ir atrás. E aí sim é o jejum. E aí sim é o jejum. Então, Ele não desdiz, ou Ele não diz algo diverso de Antigo Testamento, mas Ele esclarece. Ele esclarece que essa absorção e, portanto, esse jejum e esse jejuno vazio do morto, ele precisa se dar, sobretudo, quando o primeiro se foi. Quando o principal foi absorvido. Quando ele voltou à presença do Pai. Aí todos nós podemos ir também. Porque antes dele, ninguém poderia. Ninguém. Por isso que o próprio jejum dos discípulos de João e dos fariseus era um jejum um tanto quanto inútil, em termos de, vão ser absorvidos pelo mundo, pela natura, mas não por Deus de fato. Então Cristo ele explica claramente sobre o que se trata. Não é sobre desprezar o jejum, mas é sobre compreender ao que se refere de fato. E refere-se, sobretudo, a essa reabsorção em Deus, a esse vazio para sermos absorvidos por Deus, aceitos por Deus, chamados por Deus, e começarmos a nossa subida, como Maria já subiu, e o Cristo Ele próprio
em primeiro lugar, o fez. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Que seja uma bela sexta-feira, um belo final de semana. E que busquemos cada vez mais meditar e conhecer as coisas de Deus. A sua palavra, que é de salvação, verdadeira salvação. Por isso que o Antigo Testamento é palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, mas o Novo é palavra de salvação, porque o Antigo não salva, ainda que sendo palavra de Deus, mas o Novo sim salva, porque agora sim é o verdadeiro jejum, agora sim é a verdadeira absorção, agora sim é a verdadeira exaltação, até o Gólgota, até o crânio, até a presença de Deus. Um beijo na testa, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim quiser. Estivemos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até.